Alô a todos, compatriotas e concidadãos brasileiros, em especial os meus conterrâneos gaúchos. Para quem ainda não me conhece, o meu nome é Clédson Mendes Rodrigues da Cunha. Eu sou advogado especialista em direito público e sou pré-candidato a deputado federal aqui no Rio Grande do Sul pelo Progressistas. Nesta última semana, o que está estarrecendo a população brasileira e a todos nós que queremos um processo eleitoral com lisura e imparcialidade são as declarações terríveis e perigosas do membro do STF e que preside o Tribunal Superior Eleitoral, o senhor Edson Fachin. Edson Fachin, primeiro, alfinetando e colocando um confronto direto com o presidente Jair Bolsonaro, disse no início da semana que quem cuida do processo eleitoral são as forças desarmadas. E agora, nessa sexta-feira, dia 13, Edson Fachin, num congresso em Salvador para magistrados, afirmou que ele não permitirá subversão ao processo eleitoral. Primeiro, rebatendo o que está dizendo o ministro Edson Fachin de forma totalmente descortês do ponto de vista institucional e visivelmente se colocando como um militante político partidário, um simpatizante que ele sempre foi do Partido dos Trabalhadores, algo que ele não poderia fazer porque está presidindo o Tribunal Superior Eleitoral e estará à frente de boa parte do processo eleitoral brasileiro nas vésperas das eleições, apenas não presidirá no processo durante as eleições, mas está momentaneamente como presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Edson Fachin coloca-se como alguém que está com uma missão de destruir o presidente da República, de confrontar diretamente com questionamentos feitos com toda a legitimidade e com toda a precaução que deve ter um presidente da República que irá concorrer à reeleição e, principalmente, está sendo descortês e não agindo de forma republicana com os questionamentos que as Forças Armadas Brasileiras queriam fazer simplesmente para tornar mais transparente e aprimorar o processo de eleição no Brasil e, consequentemente, a própria apuração. Primeira coisa, em relação a forças desarmadas. Edson Fachin deveria lembrar que a própria Justiça Eleitoral, como tem o aparato da Polícia Federal e como comumente a Justiça Eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral recorrem às Forças Armadas com apoio de militares em termos logísticos para o transporte de urnas eletrônicas, a Justiça Eleitoral também utiliza-se de Forças Armadas. Esse é o primeiro esclarecimento que deve se dar, e a utilização de Forças Armadas pela Justiça Eleitoral não é nada que tire a sua função e que diminua a credibilidade do Poder Judiciário. Segundo ponto, Edson Fachin, falando em forças desarmadas, ele dá a entender que o presidente Jair Bolsonaro e que a direita conservadora no Brasil, que os seus apoiadores só recorrem às Forças Armadas. Olhem só, historicamente falando, é a esquerda que tomou, mundo afora principalmente, aqui no continente americano, o poder pelo uso das Forças Armadas. Como foi feita a Revolução Cubana, da qual Edson Fachin muitas vezes se mostrou simpatizante na academia? Foi feita com armas. Como é que o regime venezuelano se mantém desde 1998? Exatamente com o apoio das Forças Armadas. E mais, o regime chinês, que está desde 1949
dominando aquele país e hoje tendo influência sobre muitos países do mundo. Exatamente é um regime que tem um exército muito forte e que tem forças armadas. E a Coreia do Norte, que ameaça os seus vizinhos, de que forma faz? Através de forças armadas. Portanto, diferentemente do que Edson Fachin quer insinuar, é exatamente a esquerda quem ele defende, que tomou o poder no mundo através das forças armadas. Vamos lembrar o que o seu ex-companheiro de militância, José Dirceu, sempre disse, que eleições não se ganha, que o poder se toma. Por fim, falando ainda em forças desarmadas, por que Edson Fachin simplesmente não dá um conselho ao seu candidato, de quem ele tantas vezes votou, e ele sempre está tentando dar uma ajuda, inclusive, no Supremo Tribunal Federal, nos processos em que livrou a condenação do ex-presidente Lula? Por que ele não sugere ao ex-presidente Lula que deixe de andar com seus jagunços armados com metralhadoras e armamentos que são exclusivos de polícias e de forças armadas? Edson Fachin, se ele quer falar de forças desarmadas, ele poderia primeiramente dar essa sugestão ao seu companheiro de longa data e ao seu candidato Luiz Inácio Lula da Silva, que quase na semana passada, através de seus jagunços, quase cometeu algum tipo de atentado, algum tipo de violência com o uso de arma de fogo. Pois bem, agora falando em subversão. Ninguém quer subverter o processo eleitoral, senhor Edson Fachin. Quando nós falamos que existe uma sala escura no Tribunal Superior Eleitoral, isso é apenas uma metáfora e apenas uma alusão a algo que existe, que o processo eleitoral brasileiro é totalmente obscuro. É obscuro no sentido que não existe um sistema eleitoral auditável no sentido tecnológico, em que qualquer cidadão, em que qualquer instituição possa ventilar uma dúvida sobre a lisura do processo eleitoral. Muitos de nós, como é o meu caso, somos leigos em tecnologia da informação. Nós não entendemos de softwares, nós não entendemos de algoritmos e demais linguagens cibernéticas. Porém, nós queremos uma simples situação, que haja um sistema eleitoral plenamente auditável, em que o voto de cada brasileiro possa ser visualizado por aquele cidadão que está votando, e que ele saiba que os candidatos que ele está votando, o seu voto está indo para aqueles candidatos. Hoje, isso não existe. Por isso o sistema eleitoral brasileiro é obscuro. Hoje, ele é sistematizado e totalizado em alguma sala do Tribunal Superior Eleitoral, com meia dúzia de tecnocratas que somente eles, olha a palavra, só eles, e quem está presidindo o Tribunal Superior Eleitoral, sabem o que pode estar acontecendo. Pode até não haver fraude, mas não há lisura, não há transparência e não é um sistema auditável. Portanto, senhor Edson Fachin, a subversão que existe ao processo eleitoral é cometido pelos senhores do Tribunal Superior Eleitoral, que não dão transparência e não dão possibilidade de auditoria ao sistema eleitoral brasileiro. Hoje nem sequer os tribunais regionais eleitorais podem fazer essa sistematização e totalização nos 27 tribunais regionais eleitorais do Brasil. Isso é preocupante. Então, nós não, quando falamos em sala escura, não é uma simples metáfora.
é uma realidade diante da obscuridade como é tratado, como é centralizado pelos senhores o processo eleitoral brasileiro. Nós, cidadãos brasileiros, temos o direito de sabermos como está sendo feita a apuração e a totalização dos votos. As Forças Armadas, como sugeriu o presidente Jair Bolsonaro, não seriam para substituir os senhores, mas simplesmente para ter um mecanismo de verificação, de lisura e de que o processo eleitoral brasileiro pudesse ter um mínimo de segurança. Esses foram os objetos dos questionamentos. Portanto, senhor Edson Fachin, pare de debochar da inteligência dos cidadãos brasileiros e pare de se comportar como um militante do Partido dos Trabalhadores. Se o senhor quer defender o partido do seu coração, que durante anos o senhor foi eleitor assumido e foi militante, o senhor saia do Tribunal Superior Eleitoral, o senhor filie-se novamente o PT e volte a ser militante. O que não pode é o Tribunal Superior Eleitoral ser o que é hoje, simplesmente um apêndice, um caudatário dos partidos de oposição, como é o Partido dos Trabalhadores e o próprio PSDB, que o seu colega Alexandre de Moraes irá presidir a eleição. Nós queremos lisura e nós queremos imparcialidade. Quem julga, quem preside o Tribunal Superior Eleitoral, não pode vestir a camiseta de militante e não pode ter discurso ideológico e partidário como o senhor está fazendo. Muito obrigado a todos, até o próximo vídeo.